Você já imaginou como que seria gostar de coisas que você não gosta? Ou até mesmo passar a desgostar de coisas que você gosta muito por motivo de saúde ou por qualquer outro motivo? Foi assim que o Dr. Richard Bandler ele criou essa técnica chamada padrão chocolate Godiva. O chocolate Godiva é um chocolate suíço premium e, ao que todos dizem, é um chocolate fantástico. E também, ao que parece, o tio Bandler gostava muito desse chocolate e teve que criar uma estratégia para parar de consumi-lo de forma compulsiva. Bom, se você está entrando no mundo da programação neurolinguística e da hipnose agora, eu quero te dar um recado. Cara, já se inscreve aí no canal, ativa as notificações e amassa o dedo aí no botão do curtir se você está vendo pelo YouTube ou se você está ouvindo nas plataformas, no Spotify, no Google Podcast ou em qualquer uma outra da sua preferência. Já assine, cara, é completamente gratuito. No meu primeiro curso de programação neurolinguística, um Practitioner, certificado inclusive pelo Dr. Richard Bandler, que eu fiz aqui no Brasil com o Cláudio Lara, eu era aficionado para ter o maior número de técnicas possíveis. Então eu trocava ideias com outros colegas, eu pedia material, tudo o que eu queria é ter um arsenal de segurança para saber qual técnica que eu ia usar. E eu, de forma muito inocente, eu acabava interrompendo o Cláudio Lara e falava: Cláudio, isso daí que você está ensinando agora, qual que é o nome dessa técnica aí que você acabou de fazer com ela? Ele muito sabiamente olhava para mim e falava assim: Danilo, que nome que você quer dar para essa técnica aqui? Eu falava: não, Cláudio, eu queria aprender o nome da técnica para depois eu poder repetir ela. Ele falava: então dê o nome que você quiser, o nome que você vai lembrar mais fácil. Fala: não, Cláudio, eu quero o nome que vai estar na apostila. Aí, eu quero o nome que vai estar escrito na apostila para eu poder treinar depois. Ele falou: ela não está na apostila, não tem técnica na apostila. Cara, e enfim, ele com muita maestria ia devolvendo em forma de pergunta e afirmações bem intencionais, porque qual que era o interesse dele, e eu aprendi isso ao final do curso com ele, é que nós interiorizássemos o processo antes de seguir um passo a passo, sabe? É muito melhor quando você consegue entender e criar a segurança do que você vai fazer. Mas, se você está aqui buscando a técnica, é isso que eu vou te ensinar. E se você quer aprender como que interioriza essas técnicas, já assina o podcast que você vai aprender isso conforme você vai me ouvindo e ouvindo os profissionais que eu vou trazer para dar verdadeiras masterclass aqui nesse canal. Demorou? Bom, a técnica chocolate Godiva, padrão chocolate Godiva, já me remete a algo muito apetitoso, sabe? Eu não sei se você é um fã de chocolate, mas aquele prazer de um chocolate derretendo na boca é algo fora do comum, né? É essa sensação que eu quero que você busque na sua mente agora. Mas não necessariamente com chocolate. Pode ser algo que você goste muito de fazer, algo que você tenha segurança de fazer, algo que você faça com o pé nas costas e sem nenhuma preocupação. Pelo contrário, você gosta muito de fazer. Eu vou te dar um exemplo. Talvez você não goste tanto de chocolates, mas uma vez, quando eu tinha 16 anos, eu apliquei essa técnica em mim mesmo lendo o livro Poder Sem Limites, do Tony Robbins. E eu comecei a gostar de uma coisa que eu detestava, que você vai saber agora nos próximos minutos. No livro Poder Sem Limites, eu não lembro verdadeiramente se ele apresenta como chocolate Godiva essa história, mas eu lembro que era no capítulo de submodalidades, onde a estrutura era basicamente a mesma, certo? O que eu detestava? Mas antes de falar o que eu detestava, deixa eu falar qual que era a cena que eu imaginei, que era fantástica para mim no auge dos meus 16 anos. E não, ela não envolvia nenhuma pornografia. O que eu adorava fazer
era me reunir com a minha família nos almoços que eram feitos mensalmente, a cada 2 meses. Sempre quando vinha um tio de fora, a família inteira se reunia na casa da minha avó. Eu sempre tive tios muito engraçados, primos bem legais, né? Eu acho que toda a família é assim, e eu imagino que talvez seja, né? Espero que seja, na verdade. Pessoas bem inteligentes, e aquilo para mim era um ambiente muito legal. E a hora de comer era uma hora fantástica. Então eu interiorizei essa cena na minha mente. Foi esse estado de recurso que eu busquei para fazer a técnica chocolate Godiva. E eu quero que você encontre aí algo que te dá prazer nesse nível, certo? O que você vai fazer? Você fecha os olhos e eu quero que você reviva de forma associada nessa cena aquilo que aconteceu no seu passado. E como que você faz para viver essa cena associado? Basta você assistir ela com os seus próprios olhos dentro da sua mente, ao invés de assistir ela em terceira pessoa, como se você olhasse uma foto, como se você assistisse ela na televisão. Demorou? Então você fecha os seus olhos e você escolhe a sua cena mental. E eu vou descrevendo a minha aqui. Então eu imaginava aquela cena bem colorida, todas as pessoas em volta da mesa, pelo menos as que cabiam, né, que normalmente eram os adultos, e a gente se servindo um prato de macarronada, com um churrasco feito pelo meu tio, um refrigerante e aquela sensação legal, aquela família reunida. Aquilo me deixava muito feliz. Beleza? Agora você abre os seus olhos e preste atenção no que eu vou falar. Aquilo que eu detestava era algo que muita gente ama e muita gente odeia, que era azeitona. Pois é, eu detestava azeitona e hoje eu sou o maior fã de azeitona do Brasil. Eu adoro azeitona em todos os pratos. Por exemplo, eu ia comer um pastel de carne moída, se eu experienciasse ou sentisse o cheiro do prazer, ou melhor, na época não era prazer, né? Se eu sentisse aquele gosto horrível, o amargo da azeitona, eu simplesmente perdi o meu apetite. Simplesmente perdi o meu apetite e deixava a comida de fora, porque eu era capaz de sentir azeitona no restante inteiro da carne moída, só pelo fato de ter visto ela. E aí o que eu fazia? Deixava de comer. Abrindo um parênteses aqui, se eu soubesse que esse gatilho era tão forte em mim, eu não teria quebrado esse gatilho na minha adolescência e teria usado ele para emagrecer um pouco mais hoje em dia. Bom, mas tudo bem. O que a técnica chocolate Godiva traz de informação? Você fecha os seus olhos e revive aquela cena. A hora que você sentir que a sua energia está no máximo, que a sua felicidade está no ápice, você vai lá, abre um portal nessa cena e atrás desse portal tá aquela coisa que você não gosta tanto assim. E para mim, eu via eu comendo um pastel com azeitona e fazendo um monte de careta ruim. À medida que aquilo já estava impactando o meu sistema emocional e eu estava sentindo coisas ruins, eu fechava o portal e voltava a viver aquela cena gostosa da reunião de famílias. E eu ia repetindo, 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 repetindo. Depois eu finalizei essa técnica e continuei a ler o livro Como Quem Não Quer Nada. Naquela noite, eu sempre gostei de comer bastante, eu abri a geladeira para comer alguma coisa durante a madrugada e não tinha nada para comer. Mas sabe naquela partezinha onde normalmente as pessoas colocam o presunto, a mussarela, né, um requeijão? É uma partezinha específica para frios. Eu puxei aquela gavetinha, que não era uma gaveta, era como se fosse uma prateleira com tampa. Lá estava um pote de azeitonas fatiadas que meu irmão ia usar para fazer tortas, porque meu irmão vendia tortas na época, né? E eu peguei aquele pote e eu dava colheradas e colheradas e eu saboreava aquilo com muito prazer. Cara, eu não acreditei no que aconteceu. No outro dia eu contei pro meu irmão, ele sabia que eu não gostava de azeitona, ele lembra disso que aconteceu. E cara, eu fiquei fascinado com a programação neurolinguística a partir daí. Só que, como eu era um adolescente, eu nem fui a fundo nessa ferramenta, querer aprender mais, né? Aprender a técnica por detrás das coisas. Finalizei o livro do Tony Robbins, enfim, fui seguir minha vida. E hoje trabalho com essa ferramenta.
Danilo, isso vai acontecer comigo de imediato? Olha, eu sei que eu estava tão engajado no processo, eu sei que eu estava tão feliz com tudo que aquilo que eu estava lendo no livro fazia tanto sentido para mim, que o que aconteceu? Aquilo funcionou com apenas uma vez que eu fiz a ferramenta. Mas eu confesso para você que eu já coloquei em prática essa ferramenta em alguns hábitos e eu não tive sucesso. Por quê? Por que eu não tive sucesso? Aliás, a programação neurolinguística não acredita, que as coisas sejam boas ou ruins. O que eu estou experienciando é um resultado. E por que eu não tive o resultado? Porque eu não fiz com a mesma intensidade e eu não repeti da mesma forma. É lógico, casa de ferreiro, eu quero mostrar o espeto de pau aqui para que você veja o meu pau e fique feliz com isso, beleza? O que eu quero dizer para você? Que se não der certo com você da primeira vez, cara, não acredite por conta que a técnica é muito simples de que não vai funcionar. Vá repetindo, coloca isso antes de dormir, imagina essa cena antes de dormir, faça esse exercício a hora que você acorde, coloque repetição e repetição, que você vai ver que aos poucos o seu cérebro passa a gostar daquilo que você não gosta e deixa de gostar de coisas que você antes adorava. Tudo em nome da saúde, às vezes em nome da estética. Eu não sei qual que é o seu objetivo. Essa técnica então chama chocolate Godiva, mas poderia ter qualquer outro nome. E se você é um amante da programação neurolinguística, você entende a estrutura por detrás dela, porque tudo que nós estamos fazendo é trocando as submodalidades da cena, certo? Quer aprender o que é submodalidades? Eu recomendo que você ouça o episódio anterior. Quer ficar craque em programação neurolinguística? Você quer aprender com os melhores? Saiba que nos próximos episódios nós teremos verdadeiras masterclass com grandes nomes da programação neurolinguística e da hipnose, mas também com aqueles pequenos nomes que estão fazendo diferença na região que eles atuam. O meu objetivo com essas entrevistas é o quê? Mostrar o passo a passo do que eles fizeram para chegar onde chegaram. Tudo que deu certo, tudo que deu errado, tudo que deu na verdade o resultado que eles queriam e aquilo que deu o resultado que eles não queriam. Demorou? Se você curte e está aprendendo essas ferramentas para colocar em prática, virar um terapeuta, virar um treinador, você tem que se inscrever agora no podcast Pré-Talk. Meu nome é Danilo Salgado, eu sou especialista em hipnose clínica, eu atendo com essa ferramenta da hipnose e da programação neurolinguística, faço atendimentos online e sou um apaixonado por tudo que é de desenvolvimento humano, mas só aquilo que funciona, sem ladainha, sem lero-lero. Bom, eu gostaria muito que se você curtiu esse podcast, que você tira um print, me marca lá nos seus stories, @o Danilo Salgado. Cara, isso pra mim vai ser um reforço positivo maravilhoso se eu ver isso acontecendo. Isso é algo que é impagável pra gente que é gerador de conteúdo. Se você tá pelo YouTube, deixa um comentário aqui embaixo, deixa uma dúvida e deixa uma sugestão de tema que você gostaria para os próximos episódios. Demorou? E a gente se ouve no próximo podcast Pré-Talk.